Responda rápido. Os espaços públicos da sua cidade estão bem cuidados? O Veracidade foi às ruas saber como está o estado de conservação de praças, parques, parquinhos e pontos comunitários em todo o DF e avaliar o que pode ser feito para revitalizar esses locais. O Distrito Federal conta hoje com 72 parques ecológicos e urbanos, centenas de praças e mais de 700 pontos de encontro comunitário. Mas enquanto alguns desses espaços são pontos de referência para a comunidade, outros permanecem abandonados, se deteriorando ao longo do tempo. Geografia da desigualdade. Situação dos espaços públicos varia de acordo com a realidade econômica de cada região administrativa. Moradores da periferia se queixam do estado de conservação do mobiliário urbano de suas regiões. No coração de Brasília e do Brasiliense, o Parque da Cidade é um dos maiores do mundo e tem lugar na memória de todas as gerações. Novas reformas pretendem garantir que o sucesso continue. Iniciativa privada com a mão na massa. Projetos como o Adote uma Praça estimulam a participação da sociedade civil na revitalização de espaços em todo o DF. Inclusão social e conservação urbana caminhando juntas. O programa Renova DF recupera equipamentos públicos por meio da capacitação profissional de pessoas carentes. E a atuação da Câmara Legislativa nas diferentes frentes em defesa dos espaços públicos da cidade. Agora, no Veracidade. Brasília Cidade Parque. O conceito criado por Lúcio Costa para a capital federal é facilmente percebido ao longo das ruas que cortam o plano piloto, onde natureza e edificações se fundem para criar uma paisagem livre e harmoniosa de todos os ângulos. O objetivo foi criar espaços abertos e acessíveis, facilitando o deslocamento e o convívio entre os moradores. Nesta utopia urbanística imaginada pelos pioneiros da cidade, espaços públicos voltados ao lazer e esporte, como praças, parques e quadras, têm papel de destaque. Um protagonismo que se reflete na vida dos moradores, verdadeiros apaixonados por esses locais. O espaço público é importante para isso, né? Para socializar, para as pessoas fazerem atividades, né? Fora de apartamentos, que aqui a gente tem uma vida muito isolada, né? Importantíssimo, qualidade de vida, ar livre, família, crianças, animais, tudo de bom. Isso aqui só tem coisas boas. Brasília é uma cidade onde as pessoas se concentram muito no trabalho e esse espaço público, como é o caso desse bosque, é fundamental. Essencial para a gente ter a nossa atividade de lazer, né? Tá em contato com a natureza, isso aqui é maravilhoso para isso. Eu conheço o mundo inteiro e não conheço o melhor lugar que esse aqui. Mas como será que espaços públicos como parques, praças e pontos de encontro comunitário se inserem nesse conceito de cidade-parque idealizado para Brasília? Eu estou aqui com o arquiteto e urbanista Frederico Flósculo, ele que é professor aqui no UNB também. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, como que esses espaços públicos, qual que é a importância deles para esse conceito de cidade-parque de Brasília? Olha, esse conceito de espaço público foi exatamente a razão pela qual Lúcio Costa ganhou o concurso lá da década de 50. Brasília é patrimônio cultural da humanidade, sobretudo pela qualidade de seus espaços públicos e da maneira pela qual a administração pública federal, as organizações de comunidade se distribuem nesse espaço magnífico do plano piloto. E o plano piloto deveria ser plano piloto, ou seja, aquela semente de organização que você reconheceria em cada bairro. Cada bairro seria plano piloto para cima e não plano piloto para baixo.
Ou seja, o plano piloto deveria ser o parâmetro das demais cidades satélites. Exatamente. Os princípios da cidade parque, da cidade arborizada, bem constituída, que respeita a sua comunidade, que tem todos os símbolos da cidadania, isso era para ser Ceilândia, Taguatinga, Arniqueiras, tudo. Você deveria ter bibliotecas públicas, grandes escolas públicas, espaço de cidadania, e não tem. Parques, locais de convivência. Exatamente, para a infância, para a adolescência, para os idosos, para as famílias, isso não existe. Então você tem um plano piloto aristocrático, uma casa grande colonial e uma senzala gigantesca, porque o padrão dos bairros é senzala, se você compara com o plano piloto. Aristocrático, senhorial, o lugar do Supremo Tribunal, dos Supremos Congressistas, do Supremo Presidente. É tudo Supremo no plano piloto. Por uma série de fatores, o plano traçado para a região central não foi seguido nas cidades satélites. Muitas cresceram de forma desordenada, fruto de ocupações que foram regularizadas com o tempo. Essa diferença de modelo de urbanização acaba se refletindo na escassez de espaços públicos de qualidade nesses locais. Nós estamos aqui na quadra 511 de Samambaia Sul para mostrar que o estado de alguns espaços públicos na região da periferia não é dos mais adequados. Eu estou aqui com o Zaqueu Braga, ele que é presidente da Associação dos Moradores aqui de Samambaia. Tudo bom, Zaqueu? Você está até com seus filhos aqui. A gente pode ver que o parquinho aqui da quadra 511 Sul não está próprio para uso das crianças. Infelizmente não, né? E não é há pouco tempo, já é mais de 10 anos que ele está sucateado. Há 5 anos atrás a gente formalizou na ouvidoria do GDF a solicitação, né, para melhora, fazer todo o serviço de manutenção desse parquinho da 507 e reforçamos a necessidade de construir o parquinho da 509, que tem um espaço, o espaço é bom, a gente plantou bastante planta frutífera ao redor, mas há 30 anos a gente espera o parquinho. Isso tudo foi uma ação que vocês tomaram a iniciativa? A gente tomou a iniciativa em 2019, a gente entrou em contato com o poder público, né, isso depois de várias vezes também limpar, né, o espaço, até porque mesmo o sucateado ainda é o que as crianças têm de referência de diversão, né, e assim, apesar sobretudo de caco de vidro, como você vê ali no espaço público, né, o que traz um risco muito grande, né? A Angélica mesmo, o filho dela, já se cortou 2 vezes e esse daqui tem hemofilia em estado grave, ele não pode se cortar, né? Então assim, oferece risco e risco grave para as crianças. Quanto tempo que o parquinho se encontra assim? Olha, há pelo menos 10 anos a gente pode garantir, porque quando a gente fez a denúncia ele já estava sucateado, né? E já tem mais de 5 anos que a gente fez a denúncia. E não tem nem 20 anos, né? Tem 20 anos no máximo que tem esse parquinho aqui, que já era uma reivindicação antiga. E quando vocês fazem esses contatos pela ouvidoria, né, fazer reclamação, o que vocês recebem como resposta? Então, na época a gente recebeu um retorno da ouvidoria dizendo que o GDF tinha de 30 a 60 dias para resolver o problema. Inclusive a gente pediu quebra-mola também, né, por conta do risco, né, para as crianças. Mas até hoje, né, já passou 5 anos e até agora não teve nenhuma resposta definitiva. A Praça Central de Ceilândia é um bom exemplo da discrepância entre centro e periferia. O local está em situação de abandono. A comunidade espera pela construção de um anfiteatro e de brinquedos infantis. Uma pista de skate mais moderna e adaptada à realidade do esporte é outra demanda dos moradores. Nós estamos aqui na Praça dos Eucaliptos, na região central de Ceilândia, que também é a maior região populacional do Distrito Federal. Nós vamos conversar com o deputado Max Maciel, que é representante aqui da comunidade e recentemente organizou uma reunião para tratar sobre a reforma desta praça, né, deputado? Como é que está a situação desta praça e também quais foram os encaminhamentos, as decisões dessa reunião? A gente está dentro de uma área que é muito importante em Ceilândia, uma praça que é eucalipto, mas a gente chama de zoca carinhosamente, né, apelidada,
que é um ponto de encontro, é uma das poucas praças com muito espaço em Ceilândia. E a situação dela hoje é um pouco de abandono, tendo em vista o tamanho que ela tem e a potencialidade que ela pode ter de mais equipamentos, né? Você tem um campo sintético, uma quadra para o basquete, uma quadra para o futsal, o de vôlei, mas isso muito mais organizado com a comunidade do que ter a situação atual, uma presença permanente. Então, o objetivo nosso é colaborar com a cidade, é colaborar com a administração também, a fim de que isso aqui tenha muito mais criança, muito mais jovem, que a comunidade desça para cá e utilize como prática de lazer e também como prática cultural. O carro-chefe dessa praça, que trouxe essa visibilidade, é o skate park. O primeiro skate park do Distrito Federal está aqui. A situação hoje é uma praça com muita potencialidade, mas que a gente fica entristecido porque ela acaba um pouco sem vida ainda, né? Tendo em vista as suas dificuldades. Nós realizamos uma audiência pública recentemente, estamos aportando um recurso para tentar buscar dar cada vez mais condição para esse lugar, dentre eles esses equipamentos. Uma nova pista de skate, mantendo a atual, mais equipamentos infantis, além de criação de calçadas, estacionamento e um Mini Cooper aqui em volta, a fim de fazer com que a comunidade, tantos prédios estão se construindo em volta, que a própria comunidade está aqui historicamente, possa usufruir, ter qualidade de vida, ter uma praça com mais arborização, com a qualidade que a gente acredita e defende. O senhor tem uma emenda, né, que vai apresentar para reformar essa praça, né? Que situação que está essa emenda parlamentar, né? Que estágio que ela está em andamento e quais são qual vai ser a extensão dessa emenda para essa praça? Maravilha. É importante dizer que a gente encaminhou a emenda e também realizamos audiência pública para poder ouvir a comunidade, para que o que a gente for colocar aqui tenha sentido, que a população reconheça que de fato vai ser dela. Foram R$1.400.000 destinado para cá, ela está na Nova Cap, já foi aceite, nós precisamos desbloquear esse recurso junto ao governo do Distrito Federal. Já tem um projeto inicial que seria esse calçamento, os estacionamentos e mobiliários, que são os parques infantis. Nosso compromisso é para que o ano que vem nós aportemos mais uma emenda para realizar a construção da nova pista de skate. Esse é o nosso combinado e esse nós estamos correndo atrás. Nós estamos aqui com o Rafael, em Ceilândia, e ele é skatista e também líder comunitário e um dos pioneiros aqui nessa pista de skate, a Skate Park. Rafael, esta pista, Skate Park, ela faz parte dessa grande praça aqui na Praça dos Eucaliptos, né? Como é que está, em geral, a situação dessa praça? Qual é a importância dessa praça para a comunidade de Ceilândia? A gente está no centro, né? Aqui é o centro da Ceilândia, onde a gente pega norte, sul, leste, oeste. Toda a comunidade vem para cá para praticar um esporte, né? Tem as quadras de futebol, basquete, né? Tem o skate e assim, a comunidade ela fica meio com medo de vir para cá, porque aqui a gente encontra a praça jogada, muito lixo na praça, mato alto, né? Vira e mexe, as árvores caem em cima de alguma coisa, né? Tem que ter a poda correta. Essa pista mesmo aqui está sem iluminação noturna. Essa pista aqui a gente já está com, pode-se dizer que a gente tem 10 anos lutando pela iluminação dela, entendeu? A gente consegue, mas na sequência são danificados os cabos, aí vem alguém e rouba os cabos. Mas de quem é a responsabilidade pela manutenção e reforma dos espaços públicos do DF? A atribuição é da Nova Cap, que somente no ano passado empregou R$15 milhões na reforma do mobiliário urbano local. O que nem todo mundo sabe é que, para atuar, a companhia precisa ser devidamente acionada. Nós estamos aqui na Entrequadra 112 e 113 Sul, o antigo Clube da Vizinhança, que hoje se tornou um parque, o Parque Maria Cláudia, graças à revitalização promovida pela Nova Cap. Quem está comigo é o Carlos Spies, ele é diretor de edificações da Nova Cap, que é o setor responsável pelas reformas e pela manutenção desses espaços públicos. Tudo bem, Carlos? Carlos, como que funciona hoje a revitalização dos espaços? Como que a Nova Cap atua na revitalização desses equipamentos públicos? A Nova Cap ela é uma empresa pública que faz as manutenções em todos os espaços públicos, né? Ela é responsável pela zeladoria do governo, só que ela é uma empresa que ela é demandada. Então, normalmente, as administrações elas fazem seus levantamentos, os seus planejamentos e repassam para a Nova Cap.
E diante disso a Novacap faz os processos de licitação, contrata empresas para trabalhar nessas revitalizações. Nos últimos anos a gente fez 2 processos gigantescos, que são processos de imobiliário urbano, para atender todas as administrações. São 33 administrações que são atendidas pelas atas de registro de preço, que são chamados de programas de recuperação de imobiliários urbanos. Então, esses imobiliários urbanos, eles contemplam ginásios, quadras de esportes, quadras poliesportivas, campos de areia, praças, parquinhos, PECs, pontos de encontros. Até as passagens subterrâneas também são incluídas nesse processo. Ou seja, a Novacap ela não atua diretamente, ela é provocada pelas administrações. Sim, ela é provocada pelas administrações, eles têm seus planejamentos e nos repassam quais são as praças ou os equipamentos que precisam ser recuperados. Então, a Novacap recebeu, por exemplo, ano passado, uma demanda em torno de 15 milhões que foram gastos, né, recuperando aí 74 quadras, 77 quadras que a gente recuperou, inclusive 2 grandes praças também. Além dessa praça aqui, a Praça Maria Cláudia, que foi toda revitalizada com a ajuda da comunidade, né, das 2 prefeituras, a gente fez uma revitalização toda moderna e também as 2 praças de Taguatinga, a Praça do Bicalho e a Praça do I, também foram recuperadas. Deputado, o senhor costuma dizer que as regiões periféricas aqui do Distrito Federal não recebem, não têm os mesmos equipamentos que outras regiões centrais de Brasília, né? O senhor ainda tem essa posição? O senhor acha que ainda está carente desses equipamentos? Essa minha posição ela é permanente, eterna. Não só isso, que olha só, Brasília acabou de inaugurar mais um espaço de lazer, que é o Parque Buller Marx. Enquanto a gente está lutando há tempos para ter um parque em Ceilândia, que é o Parque do CTO, para ter esse espaço do Zoca que é fortalecido. Então não é só ausência de recursos, é de prioridade de governo, de fato, para que todas as cidades também tenham as mesmas condições. Nós não estamos dizendo que lá não deveria ter o Parque Buller Marx, que é um projeto desde o início da construção de Brasília. A questão é que, por que lá finalizado mais um, enquanto aqui sequer tem um? Então essa crítica, esse debate nosso é permanente. Há uma desigualdade na descentralização de recursos para melhoria das cidades. Não podemos pensar a cidade apenas pela lógica da moradia, não temos que pensar pela lógica do bem viver, da qualidade de vida. Então isso a gente segue lutando e tendo essa visão permanentemente. E plano piloto, assim, quando você vai lá, você costuma encontrar plano... Olha, o plano piloto, eu vou te falar uma coisa, assim, quando eu era menina, que eu já ia para lá pra gente jogar bola e brincar nos parquinhos lá, né? Porque você tem mais estruturas, né? Você tem mais opções, é outra realidade. Infelizmente, faz parte da desigualdade social. Como são definidas as prioridades? Que obra que vai ser feita primeiro? Quem define isso é a própria administração. Então, geralmente, como é que ela define isso? As que estão em piores condições. Mas e entre as administrações? Como que define, vamos fazer uma obra na Asa Sul e não na Samambaia ou vice-versa? Bom, também tem a demanda que são geradas pelos próprios deputados. Existem as emendas parlamentares que também são geradas pelos deputados. E quando há o recurso do deputado, logicamente, essa administração que foi contemplada com esse recurso vai ser atendida primeiro, né? Então, o contrato é feito pela empresa e com o recurso que o deputado liberou por emenda vai ser atendido com mais prioridade. Ou seja, boa parte dessas reformas é feita com o dinheiro das emendas parlamentares. Praticamente todas, né? Todas são demandadas pelos deputados com suas emendas parlamentares, pelo pedido da própria administração ou pela comunidade, né? Então, muitas vezes, a própria comunidade, alguma associação, algum líder comunitário gera essa demanda para o deputado, que faz o contato com a administração, verifica se é necessário ou não, aí a administração demanda a Novacap e a gente faz, então, essa manutenção que foi solicitada. Alguns moradores de regiões periféricas se queixam, né, de que o estado dos mobiliários urbanos das suas cidades é pior do que os das regiões centrais. Qual que é o motivo disso acontecer? É falta de recursos, então não houve um repasse para essas cidades? O que acontece? Aí é onde atende o programa da administração. A administração que se planejar melhor, ela vai ter um atendimento melhor, obviamente. Então, mas a nossa experiência que a gente teve no ano passado, os recursos que a gente gastou em torno de 15 milhões, a maioria desses recursos foi para as cidades satélites. Então, como por exemplo a Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria, São Sebastião, foram as cidades que mais receberam recursos. No próximo bloco,
as ações do governo para a revitalização dos espaços públicos da capital. E a atuação dos deputados distritais na defesa desses espaços. Nós voltamos já. É impossível falar dos espaços públicos da capital sem mencionar o Parque Sara Kubitschek. O local é uma referência de lazer e de saúde para todos em Brasília. Deise, qual que é a importância desse parque para você, para os seus amigos? Então, a gente gosta muito de visitar aqui, porque aqui é um lugar bem tranquilo, a gente aqui é muito seguro, sempre tem segurança em todos os arredores, a gente gosta de fazer piquenique, dá pra gente se divertir, a gente pode ficar à vontade. Então, eu sempre gosto de vir aqui quando eu tenho um tempo para passear, para fazer aniversários, por exemplo, aniversário da minha amiga hoje, a gente tá fazendo aniversário dela aqui. O Parque da Cidade fica no coração de Brasília e hoje nós vamos conversar com Todd Moreno, que é jornalista e administrador aqui do parque. Qual que é a dimensão aqui do parque e quantos são os frequentadores em média? Alexandre, nós temos aqui um parque hoje que é o maior parque urbano da América Latina, né, o segundo maior do mundo. Ele tem 420 hectares. E o fluxo de pessoas aqui mensal é de 800 mil pessoas, né, contando com os carros que passam pelo eixo, né, externo. Mas nós temos eventos, às vezes, que acontecem aqui que dá 80 mil pessoas. Então o parque ele é um refúgio para aqueles que querem praticar esporte, para aqueles que buscam alimentar, preservar a sua saúde e também curtir o lazer, praticar esporte em todas as modalidades. Todd, além do castelinho que nós estamos aqui agora, quais são as outras atrações aqui do parque, as diversas atrações para as diversas idades aqui do parque? É verdade, bem, você disse bem, o parque ele tem aqui uma diversidade, ele atinge todas as idades. Nós temos aqui o Castelinho, que é uma referência na infância do brasiliense. Nós temos lá o Foguetinho também, no Parque Ana Lídia, que é uma referência nacional e internacional, afinal de contas já virou filme também, né? E nós temos também a área do Pedalinho, o lago, que é muito procurado pelos frequentadores do Parque da Cidade, uma referência de turismo. Então o parque ele é cultura, o parque ele é esporte, o parque ele é turismo. A gente tem uma meta aqui, a gente tem que recuperar o Bosque dos Pinheiros, que na verdade tiveram que ser retirados, 1.628 pinheiros, para poder implantar agora o projeto de Buller Marx. A gente já está reformando a iluminação do Ana Lídia, a SEB já está trabalhando lá. A reforma dos banheiros também, que era um desejo dos frequentadores do parque, que há muitos anos não tinha. Uma reforma na parte hidráulica, na parte elétrica, né? A iluminação de LED no parque inteiro é um desejo do governador e do secretário de esporte, Júlio César. Então o parque ele vai passar por uma transformação, sem falar, que eu sei que você vai fazer essa pergunta, eu já vou me antecipar, pode falar, da piscina de ondas, que é de 10 perguntas, 8 fala sobre a piscina de ondas e comenta sobre a piscina de ondas. E aí já está bem avançado na nova CAP e a gente acredita que tão logo o governo do Distrito Federal vai entregar a piscina de ondas para a nossa população. A gente tem uma previsão aí para o próximo ano da gente estar trazendo de novo de volta a piscina de ondas. Então há um investimento muito grande e uma expectativa muito grande do governo de estar licitando nos próximos meses aí a piscina de ondas para a gente trazer de volta a população para o Parque da Cidade, que é um cartão postal de Brasília, né? Então a gente vai trazer de novo de volta algumas coisas que já deviam ter sido recuperadas há muito tempo. A gente tem discutido com várias mãezinhas, né? E a gente está definindo fazer, já existe um projeto na Secretaria de Esportes para ser feito um projeto inclusivo, onde a criança vem, coloca sua cadeirinha de rodas e ela brinca normalmente com o irmãozinho. Então são brinquedos inclusivos que vão ser inseridos dentro do Parque Ana Lídia, mas também a gente está trabalhando nas salas sensoriais, né, para a criança quando ela estiver agitada, quando ela estiver, principalmente para a criança autista, quando estiver em algum momento de crise, né, ela poder ser tranquilizada ali e aí sim restabelecer a sua alegria, a sua felicidade.
Assegurar que todos os espaços públicos tenham o patamar de qualidade do parque da cidade é uma tarefa difícil. Para facilitar esse trabalho, o governo tem incentivado parcerias com a iniciativa privada, que assume a revitalização desses locais. Ciente das dificuldades de manter conservados espaços públicos em uma cidade tão grande quanto Brasília, o GDF lançou em 2019 o programa Adote uma Praça. O objetivo é estabelecer parcerias com a iniciativa privada para a conservação desses espaços. Atualmente, o projeto é coordenado pela Secretaria de Projetos Especiais. Eu estou aqui com a subsecretária Helena Moreira Alves. Tudo bem, subsecretária? Como funciona hoje o programa Adote uma Praça? Hoje nós temos em torno de 350 pedidos de adoção de espaços públicos que são geridos pela nossa secretaria. Nós recebemos as propostas que podem ser feitas tanto nas administrações públicas quanto na própria secretaria e analisamos a viabilidade. Como que um empresário ou mesmo uma pessoa interessada em revitalizar um espaço pode proceder? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem adotar os espaços e eles podem buscar informações nas administrações, na própria secretaria e no nosso site. Nós temos um site específico do Adote uma Praça que contém todas as informações de documentos e de como funciona o projeto. Então ele pesquisa, verifica a questão da documentação e entra em contato para a gente poder analisar a viabilidade e dar procedimento ao processo. O programa ele chama Adote uma Praça, mas não necessariamente precisa ser uma praça, né, esse espaço que vai ser adotado pela iniciativa privada. Que outros tipos de locais que podem também ser revitalizados com esse tipo de parceria? Então, o nome Adote uma Praça ele é figurativo, né? Na verdade, o programa ele veio para regularizar benfeitorias que muitas vezes já vinham acontecendo pelo setor privado, pessoas físicas e jurídicas, e que não tinham uma regularização. A adoção ela pode ser de qualquer espaço público, desde que não tenha uma destinação prévia para outro tipo de investimento, um equipamento público, por exemplo. Então podem ser praças, podem ser quadras. E subsecretária, como que está a aceitação no projeto hoje no DF? Os empresários eles estão aderindo? Quantos projetos estão sendo tocados hoje no momento através dessa parceria? Nós temos uma excelente aceitação, tanto de empresários quanto de pessoas físicas. Temos em torno, como eu disse, de 350 pedidos de adoção de áreas públicas e nós já temos em torno de 100 processos assinados, termos de cooperação técnica assinados, autorizando o investimento. Então, esses 100 processos, desses 100 que já estão autorizados, em torno de 70 já têm obras implementadas dos mais diversos tamanhos e investimentos, né? Estou aqui com o empresário Ari Braga, que é uma das pessoas que decidiu aderir ao programa Adote uma Praça. Tudo bem, Ari? Tudo bom, Luiz. Ari, como é que nasceu essa ideia de revitalizar essa praça aqui no CIR? Então, aqui antes, né, a gente montou nossa loja faz 3 anos e meio. E aí aqui era praticamente um estacionamento, um terreno meio que baldio. E aí a gente resolveu revitalizar, fazer uma praça, colocamos umas árvores onde o pessoal possa almoçar aqui, tem banco, né? Agora a gente trouxe umas rochas sedimentares também para cá, então tem umas oliveiras aqui, então fica bem bacana o pessoal reunir. A gente fez até festa aqui à noite, né? Fizemos uma das nossas promoções, nós fizemos uma noite aqui e foi bem bacana. E antes esse espaço era um estacionamento? Era um estacionamento meio que, não era estacionamento, que é uma área verde é uma área verde aqui, né? Certo. Só que não Mas tinha... era usada como um estacionamento. Era usada como estacionamento informal. A parceria entre Estado e iniciativa privada é algo muito bem visto aqui, na Câmara Legislativa. Quem está ao meu lado é o deputado Thiago Manzoni, que é um grande defensor desse tipo de atuação conjunta. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Luiz. Ele, inclusive, é autor de uma lei recém-aprovada que cria incentivos para ações dessa natureza. Deputado, por que essa dobradinha entre Estado e iniciativa privada é vantajosa para a população? Luiz, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Estado não consegue atender a todas as necessidades da população. O Estado não é capaz de entregar tudo aquilo que a população precisa. Basta a gente olhar para o que é mais urgente para a população, como os hospitais e as escolas, e a gente vai ver a dificuldade do Estado em promover serviços de qualidade.
O mesmo vale para os equipamentos públicos. Então nós temos no Distrito Federal muitas praças que poderiam estar melhor conservadas, com estrutura melhor e não estão. Nós temos ginásios que estão praticamente abandonados. Nós temos escolas também com uma necessidade de reforma, e não são poucas as escolas. Nós temos hospitais sucateados. E a ideia do projeto de lei que foi aprovado era facilitar o ingresso de dinheiro privado para financiar equipamentos públicos. Então, a ideia era trazer a iniciativa privada com benefícios de ordens e naturezas diferentes, entre eles benefícios fiscais, se o governo achar que deve conceder, para que esses equipamentos públicos sejam melhorados. A ideia é, no final das contas, fazer com que o destinatário final do serviço público, que é a população do Distrito Federal, seja bem atendida. Quer seja na escola, no hospital, na praça, nas paradas de ônibus, no metrô, nas estações de metrô, nos equipamentos públicos em geral. O Estado não tem como oferecer isso com toda a qualidade que a população precisa e merece. Então a gente tem que trazer a iniciativa privada para participar. E uma coisa que é preciso frisar é que esses espaços continuam sendo públicos. Nós não estamos falando da privatização desses espaços. Nesse caso não é privatização. Eu, pessoalmente, Luiz, eu não vejo problema nenhum em privatizar. Eu sou até favorável à privatização, porque se o Estado não consegue entregar com qualidade e a iniciativa privada se dispõe a fazer isso, então a gente entrega para a iniciativa privada, mas não é o caso. No caso que a gente está discutindo, a ideia é manter o espaço como espaço público e possibilita apenas que o recurso utilizado para a melhoria da infraestrutura e da estrutura seja privado. E aí, a partir disso, o Estado ele pode usar o dinheiro que seria alocado para uma eventual reforma, uma revitalização desse espaço em outros projetos. Perfeito. A ideia é fazer com que o Estado destine os recursos que tem para aquilo que é primordial, para aquilo que é essencial para a população. A gente está falando aí basicamente, na minha opinião, de 4 elementos: saúde, educação, segurança e transporte público. Ari, vocês estão investindo o recurso de vocês, né, para revitalizar em parceria, e esse espaço vai continuar sendo público. Se vocês veem vantagem assim, em fazer essa atividade, por que vocês decidiram aderir? Então, porque traz muito público para cá, né? Antigamente, como era só estacionamento, né, você não via gente vir. Então, hoje que pessoas vêm aqui, frequentam o lugar. E você acha que é justo, assim, os empresários também colocarem a mão na massa, assim, e ajudarem o governo? Como é que você vê esse tipo de parceria? Então, eu acho que aquela história nós moramos na mesma cidade, dividimos o mesmo espaço, cada um faz sua parte, cada um faz o que consegue, né? Esse modelo, Luiz, ele já existe hoje no Parque Ibirapuera, por exemplo. O Parque Ibirapuera é um parque público, municipal, se eu não estou enganado, mas lá no parque vários setores foram entregues nesse sistema de parceria a empresas privadas que se responsabilizam por manter, conservar a estrutura do local. Então você tem lá a Adidas fazendo isso, a Coca-Cola fazendo isso, a própria Nike fazendo isso, e aquele setor em especial fica sob a responsabilidade da empresa, mas continua sendo público. Então a empresa, por exemplo, não pode limitar o acesso. Não pode dizer quem entra e quem não entra, ela não pode cobrar, porque o parque é público. Certo. Quais são os benefícios? Ela tem o naming rights, então ela bota o nome naquela praça, por exemplo. Ela tem benefício fiscal, ela tem benefício de outras naturezas que a gente especificou no projeto de lei. Por exemplo, tem empresa que só colocar o nome para ela é suficiente. Tem empresa que, se ela receber um benefício que não é nem de ordem tributária, mas algum benefício, tipo assim, eu ajudo aqui nessa escola, mas vocês me possibilitam usar o terreno tal. Esse tipo de parceria é o que a gente quer ver implementado aqui no Distrito Federal, para que a gente possa fomentar a iniciativa privada e também melhorar os espaços públicos. Outro projeto bem-sucedido reúne inclusão social e conservação urbana no mesmo pacote. É o Renova DF, programa social criado em 2021 e que já qualificou mais de 17 mil trabalhadores para o mercado, colocando-os para atuar em reformas de espaços públicos diversos. Ao todo, o Renova DF já revitalizou 2.165 equipamentos, número que deve crescer muito mais ao longo dos próximos anos.
Estou aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, que é a pasta que coordena hoje o programa Renova DF. Quem está ao meu lado é o secretário Thales Mendes. Tudo bem, secretário? Bom dia, Luiz. Tudo secretário, bem? TV Câmara, todo como mundo. que funciona na prática essa ideia de unir requalificação profissional, né? Qualificação profissional e revitalização dos espaços públicos? Na verdade, Luiz, é um grande programa de inserção social e qualificação profissional. A gente fica vendo aí a imprensa sempre colocando o parquinho da cidade tal está quebrado, a criança tal se machucou, a quadra de esporte que era utilizada não é mais. Então, a nossa ideia era o seguinte: em vez de levar esse aluno para ser qualificado numa sala de aula, num ambiente controlado, um ambiente fechado, nós iríamos levar ele para um profissional na prática, para que ele pudesse aprender um ofício na prática. E a prática é um canteiro de obras. Então, nós resolvemos levar para uma praça, para uma quadra de esporte, para o equipamento público da cidade. Espaços públicos de uma forma geral. Exatamente. E aí eles aprenderam ali fazendo mesmo. E como que são escolhidos esses espaços públicos que são revitalizados pelo Renova DF? Bom, nós temos uma parceria com a Secretaria de Governo, juntamente com a Secretaria Executiva das Cidades e todos os administradores regionais. Então a gente tem uma interlocução com eles. Cada administração regional define quais são os equipamentos que são prioritários para a comunidade e aí apresenta uma proposta para a Secretaria. A gente faz uma vistoria prévia para saber o que vai ser reformado, o que vai ser revitalizado, que material que vai ser utilizado. E daí a gente monta uma agenda, avisa os administradores e a gente parte para o trabalho qualificado. Vamos conversar agora com o deputado Robério Negreiros, que é líder do governo e idealizador do projeto Renova DF. Deputado, como é que surgiu essa ideia? Como é que o senhor esboçou esse projeto? Primeiro que é um programa revolucionário porque tem um cunho social também, né? No caso, além da qualificação na ponta, recuperando os espaços públicos, você tem o ganho de uma bolsa, de um salário mínimo, tirando também a questão do transporte, o seguro, em relação a isso, e as pessoas elas aprendem na prática e se recuperando em pequenas obras em relação às quadras poliesportivas, às praças, aquelas PECs. Então, se faz toda a revitalização com o aprendizado desse pessoal. Então, é um programa muito bacana que tem já recuperou mais de 1.200 espaços públicos no Distrito Federal e gerando uma economia para o Estado. Deputado, além desse trabalho social, dessa parte social do projeto, tem também a parte de garantir um bem-estar para a população, né, de oferecer um serviço público para a população, né, e de que forma que é importante, o senhor entende que é importante manter esses parques sempre em conservação, né, sempre em condições de uso? Não há dúvida, né? Todos nós, habitantes aqui do Distrito Federal, nas 35 cidades, a gente quer que os espaços públicos sejam bem conservados e eles precisam dessa conservação. Você pega uma quadra, durante um período, a tinta que demarca a quadra, o próprio cimento, com o tempo vai se deteriorando e que se faça isso para que a população possa utilizar. Ninguém gosta de ver nada, nem na nossa casa, nada estragado, nada não conservado. Imagina também no espaço público, que é para a população. O próprio nome reza isso, e isso é muito importante porque o Estado ele não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. E se você faz um programa que você tem uma conservação de algo que gere economia para o Estado, então isso é gratificante. Quando a gente vai para um equipamento público, a gente distribui um panfleto explicando o que é aquilo para a comunidade que mora ali em volta. As casas, às vezes os prédios, explicando, olha, esses alunos que estão aqui de azulzinho, de boné, são alunos que têm processo de qualificação profissional, nós vamos reformar a sua quadra. Você quer escolher a cor da sua quadra? Pode vir aqui, fale com o professor, com o monitor, escolha a tinta, a gente consegue fazer. E você acaba envolvendo aqueles alunos com a comunidade. Quando aquele aluno está fazendo um equipamento, que na cidade onde ele mora, ele tem o sentimento de pertencimento, o sentimento de que ele precisa cuidar daquele equipamento, porque ele sabe o trabalho que deu para revitalizar. Deputado, do ponto de vista orçamentário, como é que o seu mandato, né, e a própria Câmara Legislativa tem contribuído financeiramente para a manutenção desse projeto? No governo passado, eu passei 3 biênios seguidos na mesa diretora, cuidava do orçamento aqui da casa. Nós fizemos grandes economias e fizemos, na gestão passada, com o deputado Rafael Prudente presidindo, essas devoluções de recursos
que ajudaram esse programa. E hoje, de igual modo, também eu acho que a Câmara vai ajudar a fechar o orçamento para o final do ano. O deputado Wellington Luiz tem essa responsabilidade também, mas que o mais importante é que o governo mandou para a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2024, já garantiu os recursos. Então a população vai ter essa perenidade, essa continuidade desse importante programa para o Distrito Federal no ano de 2024. Em meio a tantos esforços para revitalizar os espaços públicos da cidade, uma preocupação aflige todas as partes: o vandalismo e a depredação, que fazem com que todo o trabalho volte à estaca zero. Que a manutenção desses molhados ela tem que ser perene, não pode ser apenas eventualmente, ela tem que ser revitalizada constantemente. Nós temos um problema muito grande de vandalismo aqui no DF, não é só no plano piloto, não é só nas cidades satélites, o vandalismo aqui parece que faz parte cultural da cidade. Então nós temos esse grande problema do vandalismo, porque infelizmente tem muitos mobiliários que são quebrados, que são danificados, são recuperados num dia, outros são quebrados. Deputado, de que forma que o senhor pensa que a Câmara Legislativa também pode contribuir para evitar os atos de vandalismo, né, e manter esses parques, esses espaços públicos sempre preservados para a população usar? Eu creio que a própria mídia aqui da casa, né, que é uma cota que é investida nessa questão da propaganda, a propaganda ela tem também esse cunho de ensinar, de mostrar para a sociedade a importância disso. Eu acho que ela participa dessa forma, o próprio plenário, todas as discussões nesse sentido também publicizando para que a população tenha esse ato cívico, que deveria ser uma obrigação para todos, né? Mas infelizmente alguns acabam fazendo um vandalismo em algo que é público, é dele próprio também.